Imagine um campo vasto e fértil, onde a promessa de uma colheita abundante se ergue sob o sol. Mas e se, em meio à beleza e ao potencial, um segredo sombrio estivesse escondido, crescendo lado a lado com o que é bom? Uma verdade antiga, contada há milênios, revela que nem tudo que brota da terra é aquilo que aparenta ser. Prepare-se para desvendar a parábola do joio e o trigo, uma história que ecoa em nossa própria realidade, revelando as batalhas invisíveis que moldam nosso mundo. Nossa história começa com um fazendeiro, um homem de visão e trabalho árduo, que semeou boa semente em seu campo. Ele dedicou seu tempo e esforço, confiante de que a terra generosa lhe retribuiria com uma colheita farta. Cada grão depositado era um ato de fé, uma promessa de sustento e prosperidade para o futuro. Era um cenário de pura esperança e expectativa. Mas nem toda a vida no campo era fruto do trabalho do fazendeiro. Enquanto os homens dormiam, um inimigo sorrateiro se esgueirou sob um manto da escuridão. Com intenção maligna, ele espalhou sementes de joio, uma erva daninha traiçoeira, quase idêntica ao trigo em suas fases iniciais de crescimento. Menos bem no meio das preciosas sementes de boa qualidade. Com o passar das semanas, a vida brotou. O trigo germinou, verde e promissor, mas ao seu lado, o joio também emergiu, indistinguível a olho nu. Juntos eles se estendiam pelo campo, absorvendo a mesma água, o mesmo sol, crescendo em um emaranhado que parecia harmonioso, mas carregava uma verdade oculta. Para o observador casual, tudo parecia bem. Foi somente quando as plantas começaram a amadurecer e suas características se tornaram mais definidas, que os servos do fazendeiro perceberam algo estranho. Entre as hastes do trigo dourado, havia plantas que não pertenciam, que não produziam grãos, mas apenas sementes estéreis. A preocupação surgiu em seus rostos ao reconhecerem o joio. Inquietos com a presença do joio, os servos correram ao encontro do fazendeiro, seu mestre. Senhor, perguntaram, com a voz carregada de apreensão, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Era uma pergunta legítima, nascida da perplexidade, diante de um problema inesperado e perturbador. O fazendeiro, com uma sabedoria que transcende a impaciência humana, respondeu: um inimigo fez isso. A verdade era simples, mas o problema complexo. Ele sabia que a maldade havia agido, mas sua reação não foi de desespero, mas de uma compreensão mais profunda da situação. Impacientes, os servos, ainda ansiosos por resolver o problema de imediato, ofereceram uma solução aparentemente lógica. Queres que vamos e o arranquemos? A ideia de purificar o campo de uma vez por todas parecia a atitude mais sensata, mas o fazendeiro, com sua experiência, sabia que a pressa poderia trazer consequências desastrosas. Foi então que o fazendeiro revelou sua verdadeira sabedoria. Não, disse ele, para que, ao arrancar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Uma verdade crucial foi desvelada. O joio e o trigo estavam tão entrelaçados em suas raízes que a tentativa prematura de separá-los resultaria na destruição de ambos. A instrução foi clara: deixai-os crescer juntos até a ceifa. O fazendeiro optou pela paciência, entendendo que o tempo da colheita traria a distinção natural e a separação segura. Esta decisão estratégica revelava uma confiança no processo natural e no momento certo para a intervenção. Finalmente, chegou a época da colheita. O fazendeiro enviou seus ceifeiros com instruções precisas. A primeira tarefa era clara: ajuntai primeiro o joio e ataiou em molhos para o queimar. A separação agora era possível e necessária. O joio, que antes se confundia com o trigo, agora tinha um destino distinto. Aqueles molhos de ervas daninhas, inúteis e prejudiciais seriam lançados ao fogo. Sua finalidade era a destruição, um lembrete sombrio da inutilidade e do perigo daquilo que se disfarça de bom. Após a remoção do joio, os ceifeiros se voltaram para o trigo. Com cuidado e reverência, eles colheram os grãos dourados e preciosos, que representavam o fruto de todo o trabalho e paciência. Este trigo
seria armazenado no celeiro do fazendeiro, garantindo sustento e prosperidade. Mas qual é o significado mais profundo desta parábola? Jesus, o Mestre, revelou a seus discípulos a alegoria por trás da história. Ele explicou que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo. E o campo é o mundo, nosso próprio planeta, o palco de toda a existência humana. A boa semente, explicou Jesus, representa os filhos do reino, aqueles que aceitam e vivem os princípios divinos. E o joio são os filhos do maligno, aqueles que se opõem à luz, que disseminam a discórdia e a falsidade. Uma dura verdade sobre a coexistência do bem e do mal. O inimigo que semeou o joio é o diabo, aquele que busca corromper e destruir. E a colheita é o fim dos tempos, o momento culminante da história, quando todas as coisas serão reveladas e julgadas. Os ceifeiros, por sua vez, são os anjos, agentes divinos da justiça. Assim como o joio foi separado e queimado, Jesus advertiu que no fim dos tempos os filhos do maligno serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uma imagem vívida e terrível do julgamento e da consequência final para aqueles que escolhem o caminho da destruição. Em contraste, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Para aqueles que perseveram no bem, que são a boa semente, há uma promessa de glória, de luz e de uma eternidade de paz. Uma visão de esperança e recompensa que inspira e conforta. Esta parábola nos convida à paciência e ao discernimento. Ela nos lembra que o bem e o mal coexistirão no mundo até o tempo determinado. Não cabe a nós julgar e arrancar precipitadamente, mas sim cultivar a boa semente em nós mesmos e ao nosso redor, confiando que a separação final virá. A parábola do joio e o trigo é um espelho para a nossa realidade, um convite à reflexão sobre a natureza humana, a paciência divina e a esperança de um futuro onde a justiça prevalecerá. Que tipo de semente você tem cultivado em seu próprio campo? Reflita sobre essa mensagem e compartilhe suas percepções nos comentários abaixo. Seu engajamento nos ajuda a crescer e a trazer mais conteúdos como este. Até a próxima!